Imagine perder tudo numa única noite. Sua fortuna, seu nome, sua honra. Agora imagine que você ainda tem uma última coisa de valor e você a aposta também. Não é ouro, não é terra. É sua filha de 16 anos. Esta é a história real de como um homem destruiu sua própria família numa mesa de jogo e como uma jovem teve que se tornar outra pessoa para sobreviver. São Paulo, 1872. Uma noite que mudaria tudo. A Fazenda Santa Cruz era uma das propriedades mais prósperas da região de Campinas. Café, cana-de-açúcar, gado. O coronel Faustino de Albuquerque Horta era respeitado, temido até. 52 anos, barba grisalha, mãos grandes que já haviam construído um império do nada. Mas havia algo naquelas mãos que traía o homem. Elas tremiam quando não seguravam cartas. Faustino era viciado, não em cachaça como tantos outros fazendeiros, não em mulheres, embora as tivesse quando queria. Faustino era escravo do jogo. 21, pôquer, qualquer coisa que envolvesse apostas e adrenalina. Naquela noite de março de 1872, 7 homens estavam reunidos no casarão do coronel Vasconcelos, fazendeiro vizinho. A sala de jogos cheirava a charuto cubano e conhaque francês. Lustres de cristal, tapetes persas, riqueza ostentada em cada canto. Faustino chegara confiante. Trouxera consigo 3.000 réis em ouro. Uma fortuna que levara meses para juntar escondido da própria família. Ninguém sabia do jogo, nem sua esposa, falecida há 2 anos, nem sua filha Isaura, principalmente Isaura. 3 horas depois, Faustino estava arruinado. Não só o dinheiro que trouxera, não só as economias. Ele havia assinado papéis, apostado títulos de propriedade, hipotecado partes da fazenda, e continuava perdendo. Às 4 da manhã, quando os galos começaram a cantar na distância, Faustino não tinha mais nada. A Fazenda Santa Cruz agora pertencia em grande parte ao coronel Vasconcelos. As terras que seu pai lhe deixara, o sangue derramado por gerações, tudo perdido em 7 horas. Faustino levantou-se cambaleando. Os outros homens começaram a se retirar, alguns envergonhados, outros satisfeitos com seus ganhos. Mas Vasconcelos permaneceu sentado, girando uma moeda de ouro entre os dedos. "Sabe, Faustino", ele disse, voz baixa e calculista, "eu sempre admirei sua determinação, mas um homem precisa saber quando parar." "Eu sei", Faustino murmurou, olhos vazios. "Não, você não sabe." Vasconcelos se inclinou. "Porque se soubesse, não estaria pensando no que está pensando agora. Sua filha, Isaura, 16 anos, não é? Bonita moça, educada. De boa família, apesar de tudo isso. Uma última aposta, cara ou coroa. Se você ganhar, eu devolvo metade das terras. Se eu ganhar, sua filha casa-se com meu filho Eduardo. União de famílias. Honra restaurada, todo mundo ganha." Silêncio. O relógio na parede marcava 4h17 da manhã. Faustino olhou para a moeda, depois para Vasconcelos, depois para suas próprias mãos tremendo. E então, com uma voz que parecia vir de outra pessoa, ele disse: "Jogue a moeda." Coroa. Faustino havia perdido. E com ele perdera sua filha. Isaura acordou com o sol entrando pela janela do quarto. 16 anos, cabelos escuros e longos, olhos que ainda guardavam alguma inocência, apesar de ter crescido rápido após a morte da mãe. Ela administrava a casa desde então, cuidava dos empregados, dos escravos, das contas que o pai muitas vezes ignorava. Ela não sabia que naquela manhã sua vida acabaria. Faustino entrou no quarto dela sem bater. Olhos vermelhos, roupas amarrotadas, cheiro de bebida e derrota. "Vista-se", ele disse em voz áspera. "Preciso falar com você." 20 minutos depois, na sala de estar, Faustino contou tudo. Não os detalhes do jogo, não a extensão de sua perda, mas o essencial. Ela estava prometida ao Eduardo Vasconcelos. O casamento seria em 2 meses. Já estava decidido. Isaura não conseguia processar as palavras. "Prometida? Mas eu nem conheço Eduardo. Eu nunca... Pai, o que o senhor fez?" "O que eu precisei fazer?" Faustino desviou o olhar. Incapaz de encarar a filha, para salvar o que restou dessa família. Salvar? A voz de Isaura começou a tremer, não de medo, mas de algo mais profundo. Raiva, compreensão horrível. O senhor estava jogando.
O senhor apostou. Ela não conseguiu terminar a frase. Me diga que não. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Isaura. Me diga que o senhor não fez isso. Por favor, pai, por favor. Faustino permaneceu em silêncio. E naquele silêncio, Isaura entendeu tudo. Ela não era mais uma filha, era uma dívida paga, uma propriedade transferida. Um objeto negociado entre homens que bebiam conhaque e fumavam charutos enquanto decidiam seu destino. Eu não vou, Isaura disse, limpando as lágrimas. Eu não vou casar com ele. Você vai, Faustino respondeu. E pela primeira vez havia algo perigoso em sua voz. Desespero de homem encurralado. Você vai porque não tem escolha, porque é seu dever. Por que o senhor me apostou como se eu fosse um cavalo, uma peça de terra? Faustino bateu na filha pela primeira vez na vida. Isaura levou a mão ao rosto, mais chocada do que machucada. Olhou para o pai como se estivesse vendo um estranho. E talvez estivesse. Você vai se casar com Eduardo Vasconcelos em 2 meses, Faustino disse, voz quebrando. E vai fazer isso com gratidão, porque é a única forma de mantermos o pouco que nos resta. Ele saiu da sala. Isaura ficou ali, sozinha, mão no rosto, lágrimas silenciosas. E foi naquele momento que algo dentro dela morreu. E algo novo, algo mais forte, nasceu. Se essa história está te tocando fundo, se inscreva no canal. Porque histórias como essa, que precisam ser contadas, continuam aqui. Isaura não podia contar com ninguém na Casa Grande. As empregadas tinham medo do coronel. Os capatazes eram leais a ele. Mas havia um lugar onde segredos eram guardados, onde lealdades eram construídas de forma diferente, a senzala. Naquela noite, Isaura foi até lá pela primeira vez em meses. Não como sinhazinha inspecionando, mas como alguém buscando ajuda. Tia Benedita, uma mulher de 40 e poucos anos, que praticamente criara Isaura após a morte da mãe, estava remendando roupas quando a viu chegar. Menina, o que você está fazendo aqui essa hora? Isaura se jogou nos braços dela e chorou. Ali, entre pessoas que conheciam muito bem o que era ser tratado como propriedade, Isaura contou tudo. Ele te apostou, Benedita repetiu, voz baixa e controlada, mas com raiva fervendo por baixo. Apostou você como se fosse como vocês, Isaura completou, e imediatamente se arrependeu. Eu não quis dizer, mas é verdade, disse Tomás, homem alto e forte de 30 e poucos anos. Também presente, pro seu pai, pro Vasconcelos, para todos esses coronéis, não tem diferença entre a gente e você. Somos coisas. Coisas que eles podem comprar, vender, apostar. O que você vai fazer, menina? Benedita perguntou. Eu vou fugir, Isaura disse. E foi a primeira vez que ela falou essas palavras em voz alta. Benedita e Tomás trocaram olhares. Se você fugir, seu pai vai mandar te buscar, Tomás disse. Capitães do mato, capangas. Ele vai revirar o interior inteiro. Eu sei, Isaura respondeu. Por isso eu preciso sumir de verdade, me tornar invisível. Me tornar outra pessoa. Foi Benedita quem teve a ideia. Tem que ser um homem, moça fugida, todo mundo procura. Mas um rapaz novo, saindo do interior para tentar a sorte na capital, ninguém olha 2 vezes. E assim, naquela noite, na senzala da Fazenda Santa Cruz, nasceu o plano. Tomás conseguiria roupas masculinas. Benedita cortaria o cabelo de Isaura. Eles juntariam o pouco de dinheiro que tinham escondido. E em 3 dias, quando houvesse uma carroça indo para São Paulo levar café, Isaura iria escondida nela. Por que estão me ajudando? Isaura perguntou, lágrimas nos olhos. Vocês podem ser punidos, podem ser vendidos, separados, castigados. Benedita segurou o rosto da menina entre as mãos. Porque você foi a única sinhazinha que tratou meus filhos com gentileza. Porque quando meu Joaquim adoeceu, você trouxe remédio escondido do seu pai. Porque você é uma menina boa num mundo de homens ruins. E por quê? Tomás acrescentou. Se a gente não ajuda quem pode fugir, a gente esquece que ainda existe esperança. Isaura olhou para os próprios cabelos no chão de terra batida. Anos de crescimento. Sua mãe costumava pentear aqueles cabelos todas as noites, contando histórias, cantando canções. Agora eram apenas fios escuros espalhados aos seus pés. Não olhe para baixo, Benedita disse, gentil, mas firme. Olhe para frente. Quando Benedita terminou,
Isaura parecia um rapaz magro. Tomás trouxe as roupas, calças de algodão grosso, camisa simples, suspensórios, chapéu de palha. As roupas cheiravam a sol e suor, eram ásperas. Nada como os vestidos de algodão egípcio e rendas francesas que ela usava. Nunca nada pareceu tão libertador. Você vai precisar de um nome, Tomás disse. Isaura pensou. Não podia ser algo muito diferente. Algo que ela pudesse esquecer sob pressão. Isidoro Mendes. Era o sobrenome da mãe antes de casar. Ela odiava o sobrenome do pai. Dizia que vinha com peso demais. Agora Isaura entendia por quê. Os 3 dias seguintes foram de preparação secreta. Isaura praticou andar como homem, passos mais largos, ombros mais abertos. Praticou falar mais grosso, sem as entonações delicadas que lhe haviam ensinado a vida toda. Praticou não sorrir tanto. Praticou ocupar espaço. Praticou existir de forma diferente. Na manhã da fuga, Isaura desceu pela última vez a senzala. Benedita a esperava com um embrulho pequeno. É pouco, mas é o que a gente conseguiu juntar. 40 mil réis. Vai te sustentar uns meses na capital. Eu não posso aceitar isso, Isaura começou, mas Benedita a interrompeu. Você pode e vai, porque quando você tiver sua própria vida longe daqui, você vai lembrar que conseguiu porque não estava sozinha. E talvez, se Deus quiser, um dia você ajude outros a fugirem também. Isaura abraçou Benedita com tanta força que quase doeu. Eu nunca vou esquecer vocês. A gente sabe, Tomás disse sorrindo triste. Agora vai, antes que o sol nasça completamente. Isaura, agora Isidoro, subiu na carroça escondida entre os sacos de café. O cheiro era forte, enjoativo. O espaço era apertado. Ela mal conseguia respirar. Mas quando a carroça começou a se mover, levando-a para longe da fazenda Santa Cruz, para longe do pai que a apostara, para longe do casamento forçado, Isaura respirou fundo pela primeira vez em dias. Ela não sabia o que a esperava em São Paulo, mas qualquer coisa seria melhor do que a vida que quase fora forçada a viver. Faustino revirou o quarto da filha 3 dias depois. As roupas estavam lá, as joias, tudo, menos ela. Coronel, um dos capatazes entrou hesitante. A gente procurou em toda a propriedade. Ela não está aqui. Então procure além da propriedade. Ela não pode ter ido longe. Uma menina de 16 anos, sozinha, sem dinheiro. Mas mesmo enquanto falava, ele sabia. Conhecia a inteligência da filha, a determinação que herdara dele mesmo. Se Isaura fugira, fora com planejamento. Naquela mesma tarde, Coronel Vasconcelos apareceu na fazenda Santa Cruz com seu filho Eduardo, um jovem de 22 anos, cabelos loiros, olhos claros, expressão de quem nunca fora contrariado na vida. Onde está minha noiva? Eduardo perguntou, voz carregada de ultraje. Ela fugiu. Vasconcelos começou a rir, não uma gargalhada alegre, mas algo amargo e perigoso. Fugiu. A mercadoria fugiu antes da entrega. Ela não é mercadoria, Faustino disse fracamente. Mas todos na sala sabiam que era exatamente assim que ela fora tratada. Tínhamos um acordo. Você apostou sua filha, perdeu. Ela é minha propriedade agora. E eu quero o que é meu. Eu vou encontrá-la. Não, nós vamos encontrá-la. E quando encontrarmos, ela vai se casar com meu filho no mesmo dia. Nem que tenhamos que acorrentá-la no altar. Capitães do mato foram contratados. Homens especializados em rastrear escravos fugidos. Agora, ironicamente, usariam as mesmas técnicas para encontrar uma sinhazinha. Cartazes foram espalhados. Procura-se Isaura de Albuquerque Horta, 16 anos. Cabelos escuros longos, olhos castanhos. Recompensa, 500 mil réis. Mas o que nenhum deles sabia era que a menina dos cartazes não existia mais. Aquela menina tinha cabelos curtos agora, usava calças, respondia por outro nome e estava a quilômetros de distância, em uma cidade grande o suficiente para engolir segredos. São Paulo, capital. Histórias de sobrevivência, de reinvenção, de coragem. Se você quer mais disso, se inscreva no canal. Essa história está só começando. São Paulo não era Rio de Janeiro. Não tinha o glamour da corte, os teatros luxuosos, os bailes imperiais.
Era uma cidade de comércio, de trabalho, de gente tentando sobreviver, perfeita para desaparecer. Isidoro, porque Isaura realmente morrera naquela carroça de café, chegou à cidade com 40 mil réis no bolso e terror no coração. Nunca estivera sozinha, nunca trabalhara, nunca precisara se virar, mas nunca fora apostada como objeto de jogo também. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Isidoro dormiu em pensões baratas, onde homens roncavam, cuspiam no chão, falavam obscenidades. Aprendeu rapidamente a não reagir, a não demonstrar choque, a rir das piadas mesmo quando elas o enojavam. Aprendeu a ser homem não pela performance, mas pela invisibilidade. Conseguiu trabalho numa tipografia Progresso, na rua São Bento. O dono, senhor Anatólio, era um português rabugento, mas justo. Você sabe ler? Ele perguntou desconfiado. Sim, senhor. Escrever? Também. Raro, muito raro para um rapaz do interior. Seus pais tinham dinheiro? Tinham, mas não tenho mais. Anatólio estudou o rapaz na sua frente, magro demais, mãos macias demais. Mas havia algo nos olhos daquele jovem, determinação, desespero bem disfarçado. Você está fugindo de algo? Não foi uma pergunta. Estou. Isidoro não mentiu. Aprendera que meias verdades eram mais convincentes. Do quê? De um futuro que não escolhi. Anatólio assentiu lentamente. Eu também fugi uma vez, de Portugal, de um pai que queria que eu fosse padre. Às vezes, rapaz, a gente precisa fugir para poder viver. Você é contratado, mas se causar problemas, se a polícia aparecer procurando você por roubo ou crime, eu te entrego sem pensar duas vezes. Eu não sou criminoso. Ele era apenas uma pessoa tentando existir. 3 anos se passaram. Isidoro tornou-se parte da paisagem da tipografia Progresso. Chegava cedo, trabalhava até tarde, raramente falava mais do que o necessário. Os outros trabalhadores o achavam estranho, quieto demais, delicado demais, apesar da força que desenvolvera carregando caixas de papel. Esse Isidoro é meio esquisito, comentava José, um dos tipógrafos mais velhos. Esquisito como? Sei lá, não vai em botecos, não fala de mulher, não cospe no chão. Talvez ele seja religioso. Ou talvez seja viado. Isidoro ouvia essas conversas escondido e sentia o perigo delas. Sabia que despertar suspeitas era perigoso. Precisava ser mais cuidadoso. Começou a frequentar botecos de vez em quando. Bebia meia caneca de cerveja e ia embora. Ria de piadas sobre mulheres, mesmo sentindo nojo. Ajustava a voz sempre que ela ameaçava subir de tom. Vivia em constante performance e constantemente exausto. Mas havia momentos bons também. Isidoro morava num cortiço na Sé, um quartinho minúsculo, mas era dele. Pela primeira vez na vida, tinha seu próprio espaço, suas próprias decisões. À noite, sozinho, às vezes se olhava no espelho quebrado que pendia na parede. Quem era aquela pessoa? Ainda era Isaura? Já era completamente Isidoro? Ou era alguém no meio, alguém novo, alguém que não existia antes? Não tinha respostas. Nas noites de chuva, Isidoro se perguntava sobre o pai. Estaria ainda procurando? Teria desistido? Sentia remorso? Provavelmente não. Homens como Faustino não sentiam remorso. Sentiam apenas o peso das consequências. Isidoro aprendera dolorosamente que às vezes sobreviver significava cortar raízes, mesmo que sangrasse. Mas a solidão pesava. Isidoro tinha colegas de trabalho, mas não amigos. Tinha conhecidos, mas ninguém que realmente o conhecesse. Ninguém a quem pudesse contar a verdade. Vivia numa prisão de sua própria criação, até que conheceu Maria. Foi num sábado de setembro de 1875. Isidoro fora ao mercado municipal comprar papel para a tipografia. Foi quando viu ela, uma moça de talvez 18, 19 anos. Cabelos castanhos presos num coque simples, vestido remendado, mas limpo. Mãos calejadas, segurando uma cesta de pães. Ela estava discutindo com um vendedor de frutas. Eu não vou pagar 3.000 réis por laranjas podres. Então não compra e vai embora, o vendedor retrucou. Eu vou é reclamar com o fiscal do mercado. Todo sábado o senhor tenta passar laranja velha por nova. Acha que pobre é burro? Isidoro ficou observando, fascinado. Havia algo naquela moça.
Uma força, uma recusa em ser diminuída, algo que ele reconhecia. A moça acabou saindo, sem comprar as laranjas, mas com a cabeça erguida. Passou por Isidoro e por um momento seus olhos se encontraram. Ela sorriu, um sorriso pequeno, quase sem querer. E o coração de Isidoro, de Isaura escondida lá dentro, pulou de uma forma que não pulava havia 3 anos. Com licença, desculpe, mas você sabe onde posso encontrar papel de impressão de boa qualidade? Foi uma desculpa ridícula. Ele já sabia onde comprar, mas precisava de alguma razão para falar com ela. A moça o estudou levemente divertida. Papel de impressão? Você trabalha com isso? Sou tipógrafo, ou bem, assistente de tipógrafo. Maria Santos. Ela estendeu a mão de forma direta, nada feminina pelos padrões da época. Isidoro apertou a mão dela e sentiu algo que não sentia havia tanto tempo, que quase esquecera o que era: conexão. Isidoro Mendes. Prazer, Isidoro Mendes. Eu sei onde tem bom papel. Trabalho numa loja de armarinhos ali perto. A gente vende papel também. Posso te mostrar se quiser. Eu quero. Isidoro respondeu rápido demais, desesperado demais. Maria sorriu de novo. E assim, sem saber, 2 vidas solitárias começaram a se entrelaçar. Se você está sentindo algo com essa história, se ela está te tocando, se inscreva no canal, porque essa conexão que está nascendo vai mudar tudo. Isidoro e Maria começaram a se ver regularmente. Primeiro foram encontros casuais no mercado aos sábados. Depois, caminhadas pela cidade. Maria mostrava a Isidoro os melhores lugares para comprar pão barato. Isidoro lia jornais para Maria, que sabia ler, mas não tão bem. Você lê bonito, tem educação, é raro. Minha mãe me ensinou, Isidoro disse. E foi uma das poucas vezes que falou do passado. Ela ainda está viva? Não. Sinto muito. E o seu pai? Isidoro hesitou. Também não, ele mentiu. Porque era mais fácil que a verdade. Maria aceitou sem questionar. Ela também tinha seus segredos, Isidoro percebia. Algo no modo como ela evitava falar de família. Algo no modo como trabalhava demais para uma moça de 18 anos. Eles não pressionavam um ao outro. Era um dos aspectos mais bonitos da amizade deles, o respeito mútuo pelo silêncio. 6 meses depois de se conhecerem, Maria convidou Isidoro para jantar em sua casa. É pequena e não é nada chique, mas faço uma sopa boa. A casa de Maria era um cômodo ainda menor que o de Isidoro, mas estava limpo, organizado, com flores silvestres num copo sobre a mesa improvisada. É bonito, Isidoro disse honestamente. Mentiroso, Maria riu, mas obrigada por mentir. Eles jantaram. Sopa de legumes, pão duro amolecido no caldo, água. E foi a melhor refeição que Isidoro tivera em anos. Posso te perguntar uma coisa? Maria disse depois. Claro. Você é diferente, não no mau sentido. Só diferente dos outros rapazes que conheço. Mais gentil. Mas, não sei, você me escuta. Não fica olhando para o meu corpo. Não tenta me tocar sem permissão. Não fala de mim como se eu fosse burra. Às vezes eu penso que você entende como é ser mulher melhor que os próprios homens. Acho que é porque sua mãe te educou bem. Ela te ensinou a respeitar mulheres. Isso é raro. É, ela ensinou. E então, sem planejar, sem pensar, Isidoro disse: Maria, eu tenho que te contar uma coisa. Ela olhou para ele curiosa. E Isidoro quase contou, quase revelou tudo. Quase se despiu de todas as camadas de mentira e performance. Quase. Mas o medo foi maior. Eu acho você incrível. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Maria corou levemente. Eu não sou forte. Eu só faço o que preciso para sobreviver. Isso é força. Então Maria fez algo inesperado. Ela segurou a mão de Isidoro. Eu gosto de você. Sei que é estranho eu falar assim. Que moças não devem, mas eu não ligo. Eu gosto de você, Isidoro. O mundo parou. Eu também gosto de você, Isidoro disse, e era a mais pura verdade. Mas Maria não sabia o que aquilo significava. Não sabia que não era um rapaz tocando a mão dela. Não sabia que era outra mulher. E Isidoro não sabia como contar sem destruir tudo. Naquela noite, quando Isidoro voltou para seu quarto, ele chorou pela primeira vez desde a fuga. Chorou pela impossibilidade, pela crueldade de ter encontrado conexão verdadeira, mas precisar vivê-la sob mentira.
pela solidão de ser conhecido, mas não realmente visto. E chorou porque, apesar de tudo, não queria parar. Queria Maria, queria a amizade, queria algo mais, algo que nem sabia se era possível. Mas 6 meses se passaram. Isidoro e Maria eram inseparáveis agora. Para o mundo eram grandes amigos, talvez até irmãos de consideração. Para eles mesmos era mais complicado. Maria começara a fazer comentários, pequenas coisas, toques que duravam mais, olhares que se sustentavam. Você já pensou em casar? Ela perguntou uma vez. Não, Isidoro respondeu rápido demais. Por que não? Não acho que casamento seja para mim. Por quê? Maria insistiu e havia algo em sua voz. Esperança, medo, alguma coisa. Eu só não acho. Maria ficou quieta por um tempo. Sabe, às vezes eu penso que você gosta de mim, como o homem gosta de mulher. E outras vezes eu penso que você não pode gostar, que talvez você goste de rapazes. Eu não gosto de rapazes, Isidoro disse com mais veemência que pretendia. Então gosta de mulheres? Eu gosto de você, só você, só você. Maria o olhou por um longo tempo. Mas você não pode ficar comigo, não do jeito que eu quero. Não, eu não posso. Por quê? Me diz por quê. Você tem outra mulher, uma promessa, uma doença? O quê? Maria, porque eu te amo. E eu sei que não deveria. Sei que moças não devem falar assim. Mas eu não aguento mais fingir. Eu te amo, Isidoro. Então, Isidoro fez a única coisa que podia fazer. Ele fugiu. Literalmente virou-se e foi embora, deixando Maria sozinha, chorando, confusa, arrasada. E quando chegou em seu quarto, Isidoro socou a parede, até os nós dos dedos sangrarem. Porque amava Maria também, porque queria poder dizer a verdade, porque estava cansado de viver em mentira. Mas revelar a verdade significava perder Maria, significava perigo, significava potencialmente ser descoberto, devolvido ao pai, forçado àquele casamento pesadelo. Significava a destruição de tudo que construíra. Isidoro evitou Maria por 2 semanas. Não foi ao mercado, mudou seu caminho para o trabalho, escondeu-se. Mas no 15º dia, ela apareceu na tipografia. Eu preciso falar com você, Maria disse. E havia determinação em seus olhos agora, não tristeza. Maria, Não, você vai me ouvir, aqui ou lá fora, mas vai me ouvir. Eu pensei muito sobre por que você não pode ficar comigo, e eu cheguei a conclusões. Primeira conclusão, você tem outra mulher, mas eu não acredito nisso. Segunda conclusão, você gosta de rapazes, mas você disse que não, e eu acredito em você. Terceira conclusão é mais estranha, e eu nem sei se faz sentido. Mas Isidoro, você se lembra da história da monja de Monza? Aquela freira italiana que fugiu do convento disfarçada de homem? E você já ouviu falar das mulheres que lutaram nas guerras de independência, disfarçadas de soldados? Maria, o que você está... Eu preciso que você seja honesto comigo, completamente honesto. E eu prometo, juro pela memória da minha mãe, que não vou contar para ninguém, não vou te machucar, não vou te expor. Isidoro, você é mulher? Como você... Eu não tinha certeza, até agora. Até ver seu rosto quando eu perguntei. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Isidoro. Por favor, não me entregue. Por favor, Maria, eu não posso voltar, eu não posso... Eu não vou te entregar, Maria disse. E então fez algo que ninguém tinha feito desde que Isaura se tornara Isidoro. Ela a abraçou. E Isaura, porque era Isaura agora, naquele abraço desmoronou. Eu não vou te entregar. Eu nunca vou te entregar. Você não entende. Meu pai me apostou num jogo, como se eu fosse um objeto. E eu fugi, porque a única outra opção era casar com um homem, que me via como propriedade. E eu não podia, Maria. Eu sei. Elas ficaram assim por tempo indeterminado, abraçadas, chorando. Finalmente, sem máscaras. Se essa história está te arrasando, se você precisa saber o que acontece depois, se inscreva no canal, porque essa história ainda não acabou. Naquela noite, pela primeira vez em 4 anos, Isaura contou a verdade completa. Quem ela era, de onde vinha, o que acontecera. Maria ouviu tudo em silêncio, segurando a mão de Isaura, porque agora ela sabia o nome verdadeiro. Quando Isaura terminou, Maria ficou quieta por um longo tempo.
Diz alguma coisa, Isaura pediu, voz fraca. Por favor. Eu estou pensando em como você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Isaura olhou para ela surpresa. Corajosa? Eu fugi. Exatamente. Você escolheu liberdade em vez de segurança. Solidão em vez de prisão dourada. Você se reconstruiu do zero. Você é extraordinária. Eu ainda te amo, Maria disse. Ainda, sempre. Talvez ainda mais agora que sei quem você realmente é. Mas nós somos duas. Mulheres, sim. E isso é errado. A igreja diz que é pecado. A igreja e a lei também dizem que seu pai tinha direito de te apostar como gado. Eu não ligo para o que eles dizem. Eu ligo para o que eu sinto. Ela segurou o rosto de Isaura entre as mãos. E eu te amo completamente. Seja você Isaura, seja Isidoro, seja quem você quiser ser. Eu te amo. Mas e as pessoas? Se descobrirem... Então não vão descobrir. Você viveu 4 anos como homem. Podemos continuar assim. Para o mundo você é Isidoro. Meu melhor amigo. Meu companheiro de quarto quando decidirmos morar juntos. Você quer morar comigo? Eu quero viver com você, para sempre se você deixar. Isaura olhou para aquela mulher. Maria, que trabalhava até os ossos. Maria, que enfrentava vendedores desonestos. Maria, que escolhera amar sem medo. E pela primeira vez, desde que fugira da fazenda, Isaura sentiu algo que não esperava sentir novamente. Esperança. Eu quero isso também. E então se beijaram. Foi o primeiro beijo de Isaura, o primeiro beijo de Maria. Foi clumsy e perfeito e assustador e maravilhoso. Foi livre. Isaura e Maria começaram a viver juntas 6 meses depois. Alugaram um quarto maior num cortiço mais distante. Para os vizinhos, eram 2 jovens trabalhadores dividindo despesas. Isidoro, o tipógrafo quieto, Maria, a costureira, nada demais. Mas dentro daquele quarto, atrás da porta trancada, eram Isaura e Maria. Amantes, companheiras, família. Aprenderam a navegar o mundo em 2 níveis. Do lado de fora, Isidoro mantinha as aparências. Voz grossa, passos largos, aparência masculina cuidadosamente mantida. Dentro de casa, Isaura podia respirar, deixar o cabelo crescer um pouco, usar roupas mais confortáveis, ser ela mesma. Era exaustivo, era maravilhoso, era amor. Às vezes eu me esqueço, Isaura comentou uma vez trançando o cabelo de Maria. Eu me esqueço que isso não é normal, que a gente tem que esconder. Eu sei, eu também esqueço. Aqui dentro, parece que o mundo lá fora não existe. Mas existe. Mas não importa. Não enquanto a gente tiver isso. Não enquanto a gente tiver um ao outro. Elas construíram rituais. Domingos eram dias de fingir normalidade extrema. Iam à igreja, cumprimentavam vizinhos, mantinham distância respeitosa. Mas às noites de quarta-feira, quando a cidade dormia, elas dançavam sozinhas no quarto, sem música, apenas segurando uma à outra e girando devagar. Eram momentos roubados, mas eram delas. 2 anos depois de começarem a viver juntas, algo mudou. Isaura, como Isidoro, estava trabalhando na tipografia quando um cliente entrou. Homem de uns 40 anos, bem vestido, cara de quem tinha dinheiro. Bom dia, estou procurando alguém, uma moça. Fugiu há alguns anos. O sangue de Isaura congelou. Muitas moças fogem, Anatólio disse, de casamentos, de famílias. São Paulo está cheio delas. Esta é diferente, ela vale recompensa. 500 mil réis para quem der informação. Isaura não precisou olhar para o papel para saber o que estava nele. Sua descrição, seu nome verdadeiro. 4 anos depois, seu pai ainda estava procurando. O homem eventualmente saiu, mas o dano estava feito. Pânico. Anatólio, Isaura disse quando ficaram sozinhos. Se alguém vier perguntar sobre mim, não vou dizer nada. Não sou estúpido, rapaz. Ou deveria dizer moça. Isaura congelou completamente. Há quanto tempo você sabe? Desde sempre. Eu tenho 2 filhas, Isidoro, ou Isaura, ou como você preferir. Eu sei como mulher se move, como fala, como pensa. Você é boa, mas não perfeita. Por que nunca disse nada? Porque você trabalha bem e porque eu entendo o que é fugir de algo. Seu segredo é seguro comigo. Mas o aviso estava dado. O passado estava chegando mais perto. Em janeiro de 1879, Coronel Faustino de Albuquerque Horta morreu.
Não foi morte dramática. Não foi redenção de leito de morte. Foi apenas fim. Uma febre, complicações, corpo que não aguentou mais décadas de excessos. Isaura só soube 2 semanas depois, quando uma carta chegou à tipografia. Era de Benedita. Menina, seu pai morreu. Não sei se você quer saber, mas achei que deveria contar. Ele procurou você até o fim. Não sei se era remorso ou só teimosia. A fazenda está arruinada, dívidas enormes. Vasconcelos tomou quase tudo, mas tem um papel aqui, assinado por um juiz, dizendo que você é a herdeira legítima. Do que sobrou, que não é muito. Você não precisa voltar, pode deixar tudo para trás. Mas se quiser, tem coisa sua aqui. Suas coisas de menina. Cartas da sua mãe. Memórias. A escolha é sua. Com carinho, Benedita. Isaura não chorou. Esperava sentir algo. Dor, raiva, talvez até alívio. Mas só sentiu vazio. Ele morreu, ela disse a Maria naquela noite. Seu pai? Sam. Como você está? Eu não sei o que sentir. Maria abraçou-a, e elas ficaram assim por muito tempo. Isaura decidiu voltar, uma vez, não como Isaura, mas como Isidoro. Ver o que restara, ver Benedita fechar aquele capítulo. Maria insistiu em ir junto. Você não precisa fazer isso sozinha, nunca mais. A fazenda Santa Cruz não era mais o lugar que Isaura lembrava. Canaviais invadidos por mato, casarão com janelas quebradas. Senzala vazia, os escravos tinham sido vendidos ou fugido, quando a fazenda começou a afundar. Mas Benedita estava lá, mais velha, mais magra, mais viva. Isaura, minha menina. Elas se abraçaram. Você está bem? Eu estou bem. Benedita olhou para Maria, depois para Isaura, e um sorriso pequeno apareceu em seu rosto. Você encontrou família. Não foi uma pergunta. Encontrei. Bom, você merece. Benedita levou Isaura até o quarto, que costumava ser dela. Estava empoeirado, mas intacto. E numa caixa debaixo da cama, guardadas cuidadosamente, estavam cartas que a mãe de Isaura havia escrito antes de morrer. Cartas nunca entregues. Cartas cheias de amor, conselhos, esperanças para a filha. Ela escreveu uma por ano para você ler quando ficasse mais velha. Mas ela morreu antes de poder dar. Isaura segurou as cartas com mãos trêmulas. Eram a última conexão com a mãe, com a vida que poderia ter sido. Obrigada por guardar, por esperar, por tudo. Você salvou a si mesma. Eu só ajudei um pouquinho. Antes de ir embora, Isaura olhou uma última vez para a fazenda arruinada. Pensou no pai que a apostara, no futuro que lhe fora roubado, em toda a dor daquele lugar, e então virou as costas. Algumas coisas precisavam ser deixadas para trás. 9 anos depois, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Escravidão estava oficialmente abolida no Brasil. São Paulo explodia em celebração. Pessoas nas ruas. Lágrimas de alegria, abraços entre estranhos. Isaura, ainda vivendo como Isidoro, estava na praça com Maria, quando ouviram as notícias. É o fim de uma era, Maria disse, lágrimas nos olhos. É o começo de outra, Isaura respondeu. E então ela percebeu, se o Brasil estava mudando tão drasticamente, se estruturas que pareciam eternas estavam caindo, talvez ela também pudesse mudar. Maria, eu quero parar de esconder. O quê? Não completamente. Eu sei que ainda não é seguro ser quem realmente somos. Mas eu não quero mais ser Isidoro o tempo todo. Eu quero ser eu, pelo menos com algumas pessoas. A fazenda, ela ainda existe, arruinada, mas existe. E legalmente é minha, como Isaura de Albuquerque Horta. Você quer voltar? Não para viver, mas para transformar, para fazer algo bom nascer daquele lugar horrível. E assim nasceu o plano. Isaura iria reclamar sua herança, publicamente, como mulher, como ela mesma. Seria perigoso. Vasconcelos ainda estava vivo, ainda podia causar problemas. Mas o mundo estava mudando, e ela estava cansada de esconder. Alguns meses depois, no cartório, senhora Albuquerque, uma mulher de 32 anos entrou. Cabelos curtos, mas crescendo. Vestido simples, postura firme. Sou eu, Isaura de Albuquerque Horta, filha do falecido coronel Faustino. Mas há anos que procuram por você. Eu sei, eu estava escondida.
de um casamento forçado, de um pai que me apostou em jogo, mas ele está morto agora. E eu vim reclamar o que é meu. Demorou semanas, advogados, testemunhas. Vasconcelos tentou contestar, mas não tinha base legal. Isaura era a herdeira legítima. E em setembro de 1888, a Fazenda Santa Cruz foi oficialmente devolvida a ela. A primeira coisa que Isaura fez foi procurar Benedita. A encontrou numa comunidade de ex-escravos nos arredores de São Paulo. Eu preciso da sua ajuda para transformar aquele lugar, para fazer dele o que deveria ter sido desde sempre. O que você tem em mente? Um refúgio para mulheres fugindo de casamentos forçados, de famílias violentas, de situações impossíveis. Um lugar onde elas possam reconstruir suas vidas, onde possam ser seguras. Benedita sorriu, aquele sorriso orgulhoso de quem vê uma criança crescer além de todas as expectativas. Eu vou te ajudar. E assim começou a última transformação. Transformar um lugar de dor em lugar de cura não foi fácil. Isaura, Maria e Benedita trabalharam incansavelmente. Consertaram o casarão, plantaram hortas, criaram quartos para hospedar mulheres que precisassem. A primeira mulher chegou 3 meses depois da abertura. Chamava-se Luísa, 17 anos, fugindo de um casamento arranjado com um homem 3 vezes mais velho. Você está segura aqui, Isaura disse a ela. Ninguém vai te entregar, ninguém vai te forçar a voltar. Luísa chorou de alívio. Outras vieram depois. Mulheres fugindo de maridos violentos. Moças recusando destinos impostos. Viúvas sem ter onde ir. A Fazenda Santa Cruz tornou-se conhecida. Sussurrada em conversas discretas. Tem um lugar perto de Campinas. Uma fazenda onde mulheres acolhem mulheres. Não foi sem desafios. Vizinhos reclamavam. Diziam que Isaura estava abrigando mulheres de má vida. Padres pregavam contra. Alguns maridos apareceram exigindo esposas de volta. Mas Isaura aprendera, ao longo de anos, a ser firme. Esta é minha propriedade, e nela eu decido quem fica. Além disso, ela não estava sozinha. Maria administrava as finanças, ela tinha jeito para números. Benedita cuidava das mulheres recém-chegadas, muitas traumatizadas. E lentamente uma comunidade se formou. Você salvou tantas pessoas, Maria disse uma noite deitada ao lado de Isaura. Eu não salvei ninguém, elas se salvaram. Eu só dei um lugar seguro para aterrissarem. Mesmo assim. Você se arrepende de tudo o que aconteceu? Do jogo, da fuga, dos anos escondida? Isaura pensou. Eu me arrependo da dor, mas não me arrependo do caminho, porque ele me trouxe até você, até isso. Ela gesticulou para a fazenda ao redor delas, para a comunidade que haviam construído, até uma vida com significado. Isaura viveu até os 68 anos. A Fazenda Santa Cruz continuou operando como refúgio, até muito depois de sua morte. Centenas de mulheres passaram por lá ao longo das décadas. Algumas ficavam meses, outras anos, algumas para sempre. Maria e Isaura nunca puderam ser publicamente reconhecidas como casal. Mas para as mulheres que viviam na fazenda, para a comunidade que conhecia a verdade, elas eram exatamente isso, família. E quando Isaura morreu, em 1924, 52 anos depois daquela noite terrível de cartas e apostas, ela morreu cercada de amor. Sua lápide, no pequeno cemitério da fazenda, diz simplesmente: Isaura de Albuquerque Horta, 1856 a 1924. Ela recusou o destino que lhe impuseram e construiu o próprio. Esta é a história de uma mulher que foi apostada como objeto e recusou ser tratada como tal. Esta é a história de amor encontrado nas circunstâncias mais improváveis. Esta é a história de reinvenção, resistência e a recusa de aceitar o inaceitável. E se você chegou até aqui, se essa história te tocou, se ela te fez sentir algo, se inscreva no canal, porque há milhares de histórias como essa esperando para serem contadas. Histórias de pessoas que recusaram seus destinos, que lutaram, que sobreviveram, que amaram apesar de tudo. E essas histórias merecem ser lembradas.